Agora em seu rádio. Agora em seu rádio. Programa Shekinah. Levando a glória de Deus em seu lar. Um programa destinado a anunciar, louvar e meditação da palavra de Deus. Sua participação é muito importante para nós. Programa Shekinah. Programa Shekinah. Programa Shekinah. A paz do Senhor Jesus, boa tarde, que maravilha, mais uma vez com vocês no programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar. São agora 16 horas e 4 minutos, estamos hoje no dia 6 de outubro e estamos aí, graças a Deus, juntinho com vocês aí, trazendo mais uma programação maravilhosa da parte de Deus
para estarmos juntos aí na presença do Senhor. Vamos às apresentações dessa noite. Nosso querido irmão, pastor Davi. Pode ser, queridos, pode ser o pastor Mauro, pode ser o pastor Hugo. É uma grande alegria estar com vocês aqui. E que tarde quente, hein? Quente. Eu vinha de moto ali pela estrada Tapicerica, 34 graus. Dá para fritar um ovo no asfalto, pastor. Mas glória a Deus, a Bíblia fala que esse dia fez o Senhor. Graças a Deus. Irmão Hugo? Amém, também, glória a Deus, né, mandar uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, né, pastor Mauro? Falando em calor, eu tava comentando com o pastor Mauro, agora que nós tava vindo, pastor Davi, nem o ar-condicionado não tava dando conta, né, pastor Mauro? Eu tava vindo no ar-condicionado no último lá, e não tava dando conta, mas é que nem o senhor falou, né, é o dia que Deus nos preparou, e é o dia que a gente tem para agradecer a Ele. Graças a Deus, e aqui quem vos fala é o seu querido amigo, pastor Mauro, estamos juntinhos aí nessa tarde, amém, para aprendermos mais da palavra de Deus. E lembrando aí que estamos na Rádio Fonte Vida 87.5 FM, transmissão ao vivo também pelo Facebook, amém, glória a Deus. Estamos juntinhos aí pelo Facebook aí, a página é do programa Shekinah, não esqueça disso. Também www.fontevida.com.br. Também logo estaremos aí subindo esse vídeo aí para o YouTube. Telefone da rádio, não podemos esquecer. Qual é o telefone da rádio, irmão Hugo? 4203-4009, eu achei que era no Facebook. 4203-4009. Amém, glória a Deus. O WhatsApp do programa Shekinah. O WhatsApp do programa Shekinah é 98585-8109. Facinho, hein, mano? Facinho, olha aí. Não é olha, vamos falar de novo? 98585-8109. Amém, muito glória fácil. a Deus, muito fácil. Estamos aí também em transmissão simultânea ao vivo pela Rádio Renovo FM. Como é que faz para entrar na Rádio Renovo lá, irmão Hugo? Fácil demais. Olha só, a gente deixou um link na descrição, né, pastor Mauro, do vídeo que a gente manda para os nossos amigos do Facebook. E se você quiser entrar na rádio, é fácil. Vai no Play Store e baixa lá o aplicativo chamado Zeno, pastor Mauro. Esse aplicativo, depois que você baixar ele, você coloca lá Rádio Renovo. Não é isso, pastor Mauro? Isso Rádio mesmo. Renovo. Mas quem não consegue baixar o aplicativo, pode ir pelo site. Isso, o site é muito fácil, é www.zeno.fm/Rádio Renovo. Vou repetir, www.zeno.fm/Rádio Renovo. E ali está, ali na nave ali da Rádio Renovo, nosso querido irmão presbítero Rogério Batista, junto com o nosso querido irmão Cooperador Berg, toda a equipe ali, né? Pastor Maurício, pastor Acácio, todo mundo lá no controle ali. É a Santíssima Trindade. É, a Igreja Bíblica Santíssima Trindade, tudo unido lá, né? Numa só fé, num só amor, num só espírito lá, levando também a glória de Deus aos lares. E lembrando aí que às quintas-feiras temos retrospectiva, né, pastor Davi? É isso mesmo, toda quinta-feira você vai ter aí a retrospectiva dos melhores programas Shekinah, das 16 às 18 horas, lá pela Rádio Renovo também. E também estão passando lá os melhores programas da Geração de Discípulo e do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, que amanhã às 16 horas está de volta. Está de volta, bênção pura, hein? Que benção, só glória, né, irmãos? Então não tem como você dizer que não tem para onde nos assistir, né? Você tem aí duas rádios para assistir, tem o YouTube, tem aí o Facebook. Os canais são diversos. Vários canais tem aí. Site, né? Site aplicativo. Também. Aplicativo, tem o aplicativo da rádio. A gente não fala muito sobre o aplicativo. Vamos falar sobre o aplicativo? Aplicativo também é muito fácil. E esse aplicativo ele é bem levinho, pastor Davi. É você ir lá na Play Store, lá no seu aplicativo de canais, ou melhor que você achar melhor, baixa lá Fonte Vida. Só clicar Fonte Vida, vai aparecer um aplicativo bem levinho, e ele é fácil, dá pra você compartilhar o vídeo, dá pra você mandar mensagem, dá pra você fazer várias coisas por esse aplicativo, pastor Mauro. É verdade, graças a Deus. Então, vários canais pra você nos assistir nessa tarde. Então, entra no ar, estamos juntos aí com o programa Shekinah.
Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Maravilha, maravilha, pastor Hugo. Ó, que benção, hein? Pastor Davi, que maravilha, graças a Deus. O Hugo ficou até assustado agora. Uma coisa que o pessoal fica curioso aqui, o irmão Hugo, pastor Davi, o que nós temos nessas xícaras, né? A gente fica bebendo aqui, né? O que a gente tem nessa xícara? É uma curiosidade, né? O pessoal tem aí. Olha, irmãos, tem dia que é café, tem dia que é suco, tem dia que é café com leite. Hoje é suco, né? Hoje é suco. Hoje é suco, graças a Deus. Tá muito calor. O calor aí tá pra tomar suco, irmão, mas amém, glórias a Deus. Irmãos, nós estamos aí, graças a Deus, com o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar. E lembrando que nós estamos numa série de temas. Hoje nós estamos aí na 5ª parte desta série de temas. Estamos falando aí sobre o fruto do Espírito. Falamos sobre o amor, falamos sobre a alegria, falamos sobre a paz, falamos sobre a paciência. Hoje nós vamos falar sobre o 5º fruto desse Espírito, que é a benignidade. Benignidade. Amém? Benignidade. Glória a Deus. O que vem a ser esse nome benignidade? Vamos lá, primeiramente, pastor Davi. Amém? O que vem a ser esse nome benignidade, pastor Davi? Um nome tão comprido. Pô, pastor, a palavra ela é comprida, mas ela é muito simples de explicar, né? A benignidade é aqueles atos de bondade com relação ao próximo que a gente executa, né? Inspirado no exemplo maior que é Deus. Glória a Deus. A gente tem um versículo bíblico que a gente gosta muito de citar, até que virou marca de um filme, né, que diz que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E quanto mais a gente compreende isso, mais a gente quer desfrutar dessa benignidade dele, mas também compartilhar, né, pastor? Glória a Deus. Podemos dizer, né, pastor Davi, irmão Hugo, que benignidade ela vem a ser uma gentileza, né? Exatamente. Um ato de gentileza. Diz também que benignidade significa também amabilidade. Uma coisa que eu acho interessante que nós estamos estudando aqui, irmão Hugo, é que os frutos do Espírito, nós vemos agora que eles já se transformam em atos, né? Em atitudes. Né? Primeiro nós falamos aí sobre o amor, né? Que todos têm que ter o amor, a paz, a paciência, e hoje nós já vemos sobre amar as pessoas, né? A amabilidade, que seria a benignidade agora de transmitir isso para as pessoas, irmão. Verdade, pastor Mauro. E falando, quando a gente começa a falar sobre esses característica do fruto do Espírito, né, pastor Mauro? Nós estamos falando agora sobre amabilidade, que você acabou de falar, né? E quando nós falamos isso, a gente sempre é bom citar que sempre o amor está em primeiro lugar. Verdade. Né, pastor Mauro? Qualquer fruto do Espírito que tem aqui, desses 9 aqui, o amor é o que prevalece. E essa amabilidade também não poderia ficar para trás, né? E o pastor Davi muito bem falou. É o ato de você amar as pessoas, o ato de você ser uma pessoa amável. Então significa essa amabilidade. É o ato de se importar, né, com as pessoas. Como diz aqui, é um ato de termos gentileza com as pessoas, de ajudarmos as pessoas. Uma coisa que Jesus tinha, né, quando ele ia ministrar, pregar o evangelho, curar as pessoas, ele tinha compaixão, né? O que era compaixão? Já era se importar
com a situação daquelas pessoas. É verdade. Não assim, às vezes as pessoas poderiam até falar, mas por que você vai se importar com essa pessoa? Não tem nada a ver com você, mas ele já se importava com aquela pessoa, ele já tinha um ato de compaixão. E os servos de Deus, ele tem que ter isso também, irmão. Tem que ter isso sempre, principalmente, né, pastor Mauro? A Bíblia nos diz que se nós não tiver essa amabilidade com os nossos irmãos, como nós podemos amar a Deus que nós não estamos vendo, né? Então nós temos que começar agora, nós temos que ter essa comunhão agora, ter essa prática já no início aqui agora. É verdade. Vamos relembrar aí quais são as 9 características desse fruto. Nosso irmão já está aqui, né? A Gálatas capítulo 5, versículo 22, para lembrarmos quais são, né, as partes aí desse fruto. Verdade, o apóstolo Paulo escreve lá aos Gálatas, né, pastor Mauro? Ele escreve assim, que é o capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Mas o fruto do Espírito olha só, o primeiro, né, pastor Mauro? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ainda ele diz, contra essas coisas não há lei. Olha aí, contra essas coisas não há lei. Você é livre. É livre, não há proibição, né, contra todas essas coisas. Nós vemos que são características que o próprio Jesus, ele tinha, né, e vem a nos ensinar, e nós temos que praticar isso. Indo aqui para a nossa apostila, né, ainda em andamento a nossa série de estudos, queremos comentar sobre o quinto fruto, né, ou aliás a quinta característica desse fruto, que é a benignidade, que é a amabilidade. Já foi dito em outro tempo que para valorizarmos a ponta boa, temos que ter provado a ponta ruim. O que quer dizer isso? Da mesma forma, para se conhecer, provar e viver essa preciosa característica desse fruto, além de ser nascido de novo em Cristo, tem que saber sobre o seu oposto, que é a malignidade. Quer dizer, para conhecermos o que é benignidade, nós devemos também antes conhecer o que é a malignidade, né, pastor Davi? O que a gente percebe, pastor, é que, infelizmente, o mundo que a gente vive, ele está muito mergulhado nessa malignidade. Até a imprensa em si, ela ganha muito ibope em cima desses casos de malignidade, que é os casos de maldade, né, que são muito retratados. E a gente vê a capacidade que o ser humano tem de fazer o mal. Então, com o olhar voltado para isso, a gente pode perceber o oposto disso. Então, essa pandemia mesmo, ela revelou muito disso. O lado bom do ser humano. Nós vimos pessoas de todas as classes sociais se mobilizando para fazer o bem, ao contrário da malignidade. Só que, ao mesmo tempo, também nós tivemos exemplos trágicos, né? Verdade. Que foram pessoas que usaram esse momento de forma maligna. Né? Pessoas que não precisavam e desviaram verba, fizeram coisas assim para destruir a vida do próximo. Então, a gente vê que malignidade e benignidade sempre caminham lado a lado. Mas o que nos dá esperança é que a palavra de Deus diz que um dia todo mal será vencido pelo bem através de Cristo. Graças a Deus, glórias a Deus, né, irmãos? E vamos ver o que a Bíblia fala, né, sobre a benignidade, né? Alguns versículos aí sobre benignidade. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5 diz assim: seja a vossa equidade, o que quer dizer isso? A vossa justiça, né? As vossas atitudes, notória a todos os homens. Perto está o Senhor. O que o Senhor quer dizer com isso, né? O que nós entendemos sobre isso? Que às vezes as pessoas acham assim que nós temos que ter o dom do amor, né? Um exemplo aí, né? Devemos ter aí essa característica do amor, mas guardar para nós mesmos. Mas não, essa característica do amor, ela tem que ser transportada para as outras pessoas, ela tem que ser praticada para as outras pessoas. Ela não tem só que ficar conosco, mas nós temos que praticar o amor às outras pessoas. Como nós falamos aqui, né? Atos de gentileza, ajudar as pessoas, ajudar ao próximo, né, irmão? Verdade. E pegando esse gancho já seu aí também, pastor Mauro, eu falei a semana passada, né, pastor Davi, sobre o ato do perdão, né? Quando a gente comete um ato contra uma pessoa, a gente costuma ir pedir perdão para aquela pessoa, e a pessoa fala assim: não, você tem que pedir perdão a Deus. E eu falei que não, você tem que pedir perdão para aquela pessoa que você cometeu o ato. E aqui, pastor Mauro, o que você acabou de ler, seja a vossa iniquidade notória a todos os homens. Então, essa nossa equidade tem que ser notória aos homens, pastor Davi. Então, nós temos que mostrar aos homens como nós somos uma pessoa de bem, como nós somos uma pessoa amável, né? E outra, pastor Mauro, no nosso tópico que diz pra gente conhecer essa amabilidade, a gente tem que conhecer o ruim dela. O ruim dela, né? É verdade. E o apóstolo Paulo, antes dele escrever sobre os frutos do Espírito, ele escreve também sobre as obras da carne, né, pastor Davi? Ele escreve sobre as obras da carne, que são tudo o contrário
do fruto do Espírito Santo. Ele faz um relato. Vocês querem que a gente leia aqui para Tá dar com uma ele clareada? aí na... Vamos ler, pastor. Porque assim, para a gente chegar no fruto do Espírito, o apóstolo Paulo antes mostra esse lado maligno do ser humano. Sim. E mostrando o que ele gera. Ele começa aqui a partir do versículo de número 19, que diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, que é o apetite sexual desordenado, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que são as brigas, né? Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o que ele coloca aqui? Antes dele falar do fruto do Espírito, que é o lado bom, que é a benignidade na prática, ele demonstra aqui que quando a gente está longe de Deus, a gente gera um fruto muito ruim. E esse fruto ele é maligno, porque a própria Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Verdade. E devemos entender que o mundo jaz no maligno, mas é o sistema O do sistema, mundo, né? exatamente. E essa benignidade, né, pastor Mauro, que nós falamos, é a amabilidade. Isso. Ao contrário disso, entra aqui os frutos da carne, que são a ira, a discórdia, dissensões. E isso faz parte do contrário do que é a amabilidade. Que a benignidade seria o ato de fazermos o bem, né? O ato de praticarmos o bem que já há em nós, que tem que ter em nós, nós temos que transmitir isso para as pessoas. Mas vamos aí, né, irmãos, vamos igual um amigo meu diz aí, vamos girar aí para os nossos patrocinadores agora, vamos falar um pouquinho da Escola de Beleza aí, daqui a pouco nós estamos de volta aí, amém? A Deboni Escola de Beleza oferece um dos melhores cursos de barbeiro profissional, onde engloba cabelo, barba, química, entre outras técnicas atuais da barbearia. Tudo isso em um ambiente rústico e confortável. Contamos com os melhores profissionais para oferecer sempre novidades e atualização da área. Venha você também fazer parte desta família. Deboni, o melhor para os melhores. Para maiores informações, entre em contato 97474-0366. 97474-0366. Ou siga nas redes sociais, @Deboni Escola. Ou venha pessoalmente na Avenida Paulo Gilgenberg, 1549, próximo ao Terminal Varginha. Agora no programa Shekinah, momento de oração. Amém. Vamos orar, né, irmãos? Vamos orar nesse momento. Estamos falando sobre a benignidade, que é o ato de fazer o bem para as pessoas. E hoje nós vemos um mundo aí que as pessoas não se importam mais umas com as outras, né? Com os problemas das outras pessoas, né? Muitas pessoas hoje pensando em si próprio. Vamos estar orando agora. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Antes de tudo, te agradecendo, te louvando e te exaltando por estarmos aqui, meu Pai, junto contigo. Senhor, que o Senhor venha despertar, meu Deus, em cada um de nós, ó Senhor amado, esta benignidade, Senhor, esta amabilidade, meu Deus, esta vontade de ajudar as pessoas, esse sentimento que o Senhor tinha, meu Pai, de compaixão, Senhor, de sofrer pelas pessoas, de ver o bem-estar das pessoas antes do nosso próprio bem-estar, Jesus. Senhor, que o Senhor possa colocar em nós entranhas de misericórdia, meu Deus, para que nós possamos, ó Deus, sentir a dor das pessoas, as necessidades das pessoas, ter sentimento, meu Pai, de amor por elas e amarmos e orarmos por cada uma delas, ó Pai amado. E assim seja, meu Deus, em concordância com o pastor Mauro, Pai. Eu te peço que nessa tarde, meu Deus, Tu vá ao encontro de todas essas pessoas, meu Pai, que está nos ouvindo, que está nos assistindo e aqueles que vão nos ouvir depois, meu Deus. Ô Senhor, entra com o fruto do Espírito na vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai, ensinando a eles a amar, a ter a paz, a ter a alegria, meu Deus, e também ter essa amabilidade que nós estamos falando aqui agora, meu Deus. Vai de encontro também, Senhor, aquelas pessoas
pessoas, Pai, que hoje, Pai, se encontra enfermo, que se encontra, Pai, com alguma dificuldade na sua vida, meu Deus. Vai dando alegria, vai dando a paz, meu Deus. Vai dando o discernimento para essas pessoas, meu Deus. Oh, Pai, eu quero te agradecer por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Tudo que Tu já fez por nós, Senhor. Sabemos que foi muitas as coisas, muitos livramentos, meu Deus. Então eu te agradeço nessa tarde, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Querido Pai, nós te louvamos pelo Teu cuidado para com a nossa vida. Agradecemos, Senhor querido, por tudo de bom que o Senhor tem nos feito. O Senhor tem sido um Deus bom, o tempo todo o Senhor tem sido bom para conosco, Pai. E nesta tarde nós estamos refletindo sobre essa benignidade. E que nós precisamos, Senhor querido, compreendê-la e compartilhá-la com as pessoas. No mundo, Senhor, aonde cada vez mais e mais os atos de benignidade, Senhor querido, começam a desaparecer. Sabemos que ainda tem muitas pessoas que amam de verdade, Pai, e que desejam o bem do próximo e trabalham para isso. Que nós possamos, Pai amado, encontrar força em Ti, para não sermos vencidos pelo mal, mas para vencermos o mal com o bem. É o que nesta tarde nós pedimos para todos aqueles que nos acompanham, Senhor querido, neste programa. Toca-lhes os corações e não deixa eles serem vencidos pelo mal, ó Pai, mas que possam vencer o mal com a benignidade que vem do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Que assim seja, amém, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, algumas pessoas que estão aí nessa tarde junto conosco através das redes sociais, nós somos Valcides Conceição dos Santos, amém, glória a Deus. Bênção. Nosso irmão Reinaldo Rocha da Silva, que nunca nos abandona aqui, né, Reinaldo tá sempre com a gente aí, mandando mensagem pra nós aí, hein, pastor Mauro? Graças a Deus, glória a Deus. Nosso irmão Will Rodrigues também, nosso irmão Bravo Rodrigues, graças a Deus. Outro também que tá sempre com a gente, sempre nos ouvindo aí, mandando mensagem, né, pastor Mauro? Verdade. Mais alguém aí, irmão? Bastante gente aqui, pastor Mauro. O Renato Bombeiro aqui, mandando glória. aqui aquele sinalzinho de amém. Nós estamos orando pela Amém, família, glória a orando. É sempre bom a gente falar, né, pastor Mauro, que a gente sempre ora aqui pelas famílias, ora pelo casamento, pelas crianças, né? Ó, o Tião lá do Porto tá aqui também, dando um joinha pra gente, Glória pastor a Mauro. Deus. Né? O Dorival, ó o Dorival aí. Isso. Benção puro, Luiz aí, nosso líder lá também, da tarde, lá também tá aqui também, mandando joinha pra nós, o Clóvis, tem muita gente aqui do nosso serviço, né, pastor Mauro? É bom lembrar que muita gente lá do nosso serviço sempre acompanha nós, né, pastor Mauro? Ramon, né, tá sempre nos ouvindo, Vieira, o Laércio, muita gente nos ouve lá, Vinícius, bastante gente, Diego, manda um abraço pra todo mundo lá. Amém, Deus abençoe a todos. Pastor Davi, mais alguém aí, pastor Davi? Eu quero só ler aqui a mensagem do Reinaldo. Ele diz: boa tarde, meus amigos, irmãos em Cristo, pastor Mauro, pastor Davi, irmão Hugo. Esse programa Shekinah é uma bênção todas as terças-feiras na Fonte Vida. Que Deus abençoe, um excelente programa para vocês nessa tarde abençoada. Obrigado, irmão Reinaldo Rocha, que Deus abençoe grandemente sua vida. Glória a Deus, graças a Deus. Irmão Hugo, a hora corre, mas o que vai acontecer dia 30, irmão? Dia 30 de outubro Dia agora. 30 de outubro, bênção pura, todos já sabem que é o aniversário da Reforma Protestante. Glória a E Deus. nós vamos fazer o Shekinah Live, pastor Mauro. Shekinah Live lá na Igreja Batista de Fé Reformada do nosso amigo pastor Enio Andrade, pastor Mauro. Mas vamos falar não, vamos ouvir a vinheta, que é a melhor coisa que a gente faz é ouvir essa vinheta maravilhosa, pastor Mauro. Glória a Deus. A igreja tem mudado no decorrer dos tempos. Então, dia 31 de outubro, será o aniversário da Reforma Protestante. O programa Shekinah estará promovendo um grande debate. Será o Shekinah Lives especial, com o tema Reforma Protestante, lições para os dias atuais. E como convidados especiais estarão debatendo pastor Enio Andrade, da Igreja Batista de Fé Reformada. Mas a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e nós, somente Jesus Cristo. Pastor Davi Alencar Santana, da Assembleia de Deus do Jardim Letícia. Porque o castigo que nos trouxe a paz foi lançado sobre ele. Pastor Eudes Alberto, da Igreja Apostólica Ceiba.
Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E intermediando esse debate, os apresentadores Pastor Mauro e Hugo do programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar. É no dia 31 de outubro, a partir das 7 horas da noite. No local, Igreja Batista de Fé Reformada, situada na rua Guilherme Jerônimo Klosterneck, número 235, no Parque Santo Antônio. Participe dessa live. Envie suas perguntas. É o Shekinah Lives, através do programa Shekinah, levando a glória de Deus para o seu lar. Te aguardamos. Não perca. Temos certeza de que você não vai se arrepender. Hugo, benção pura esse debate no dia, hein? E diz que vai ter até prêmio, né? Vai ser show de bola, Pastor Mauro, esse debate. Nós estamos preparando esse debate com o maior carinho, né, Pastor Mauro? Verdade. Pastor Davi. O Pastor Davi vai ser o representante do programa Shekinah nesse debate. Vai estar lá com a gente o Pastor Eudes da Igreja Apostólica Seiva e o Pastor Enio Andrade da Igreja Batista de Fé Reformada. Nós vamos estar sorteando 3 xícaras, é isso? 3 xícaras, né, Pastor Mauro? 3 xícaras da Reforma Protestante e mais um curso de teologia completa. Curso de estudo como eu falei no último programa, a gente pode optar por fazer esse curso semipresencial lá na igreja, ou você pode fazer também ele à distância. Vai ficar ao seu critério. É um curso avançado em teologia com 18 módulos para você ir crescendo no conhecimento e na graça. Um ano e meio, pastor? 1 ano e meio, se fizer presencial. Se fizer à distância, vai depender da disponibilidade do aluno. A gente manda todo o material por e-mail e, de acordo com o aluno for enviando as provas, a gente faz a correção para emitir certificado. Que benção, uma colher de chá danada. Benção. Nós não vamos poder fazer esse curso, não? Eu e o Pastor Mauro? Não, vocês vão só interceder. Então tá aí, amados. Olha só, um curso completo para vocês fazerem, com certificado, né, Pastor Davi? Exatamente. Com certificado, faz ali o seu curso. Se você tem disponibilidade, faça o curso. O Pastor Davi vai te mandar por e-mail. Você faz o curso, manda para ele as provas, né? Não é isso, Pastor Davi? E ele vai fazendo e o seu certificado vai estar com vocês. E benção pura, você vai ter um curso aí na sua bagagem. Mas para vocês ganharem essa xícara ou curso, vocês vão ter que mandar perguntas no dia. Não adianta mandar agora, vai ter que ser no dia, lá no dia, às 7 horas da noite. A partir das 7 horas da noite, dia 30, né? Através aqui do Facebook aqui do programa Shekinah, nós vamos estar transmitindo. Vocês vão estar enviando lá suas perguntas. Nós vamos sortear essas perguntas e as perguntas sorteadas vão ganhar essas xícaras ou o curso aí, né, de teologia do querido pastor Davi Alencar Santana. Então tem que participar, irmãos. Vamos oportunidade única, hein? Mauro, eu não conheço um programa que está dando aí um curso de teologia de 1 ano e meio. É difícil. De graça para a pessoa fazer ali completo, sem pagar 1 centavo. Não vai pagar 1 centavo, é isso, Pastor Davi? Não vai pagar nada. Que bênção. Vai crescendo o conhecimento e da graça aí. Graças a Deus, bênção pura. Mas vamos lá que a hora corre, né? E quando nós falamos aqui que para nós falarmos sobre benignidade, nós temos que conhecer o que é a malignidade, né? E o mundo ele está envolvido na malignidade. Por quê? Porque nós vemos aí, né, que o inimigo das nossas almas ele está solto por aí, né? Nós temos que isso a gente tem que entender, tem que acreditar, né? Que há uma força maligna agindo no mundo, como já foi falado aqui, que o mundo jaz no maligno. O que quer dizer isso? Nós vemos aí, é coisa que nós já falamos muito, é muito mais fácil, né, as coisas ruins acontecerem do que as coisas boas, né, e os agentes de toda a malignidade estão infiltrados entre a raça humana, os quais conjuntamente com a maldade natural do homem sem Deus estão disseminando todas essas coisas ruins que se observam no planeta Terra, né, pastor Davi? O que o senhor tem a dizer sobre isso? É verdade, quando a gente olha para a Escritura Sagrada, a gente vê que a malignidade ela teve um início. Em algum tempo na eternidade, antes que o homem habitasse na terra, um anjo que é conhecido como Lúcifer
amotinou-se no céu, juntamente com a parte das miríades celestiais, querendo usurpar a glória de Deus, o lugar que pertencia tão somente a Deus. Todavia, Deus, fazendo justiça contra esses amotinados, condenou-os à pena no fogo eterno, sendo que até que chegasse o tempo para a execução dessa sentença, deveriam ser lançados fora da sua habitação, que é o céu. A partir daí, queridos, esses agentes de toda malignidade estão infiltrados entre a raça humana, os quais, conjuntamente com a maldade natural do homem, estão o quê? Desvirtuando cada vez mais o homem. Tem hora que a gente vê algumas situações que você fala, poxa vida, isso não pode ser só maldade humana, tem algo mais por trás disso. A gente vê que são requintes de crueldade. O homem não pode colocar a responsabilidade dos seus atos ruins no diabo. Só que o diabo, ele favorece isso, ele alimenta essa maldade que é intrínseca do ser humano sem Deus. É por isso que a Bíblia nos exorta tanto a procurar o Senhor e fazer dele a nossa fonte de benignidade, porque o mal está aí. Então, une a maldade humana com a maldade do Satanás, dos seus anjos caídos que, infiltrados na humanidade, disseminam o mal. É isso que nós estamos vendo no dia a dia, tragédias e mais tragédias do ser humano contra o seu próximo. E uma coisa, irmão Hugo, que foi bem frisado aqui, é a maldade natural do homem. Quer dizer, o homem, ele tem já uma natureza pecaminosa, né, irmão? Verdade, olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui, pastor Mauro. Tá em Romanos 7, Romanos 7, capítulo 7, versículo 15, diz assim, ó, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha só, pastor Mauro, a maldade, né? O próprio apóstolo Paulo está falando que as coisas boas, as coisas que ele quer fazer para sua vida, ele acaba não fazendo. Exatamente. Mas as coisas que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Quer dizer, a maldade, né, pastor Mauro? A gente costuma dizer, não. A Bíblia diz, né, que a nossa alma é pecaminosa, né, pastor Davi? Então, nós temos que lutar contra essas coisas, nós temos que lutar contra esses pecados, lutar contra essas malignidades que tem no nosso corpo. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aqui ao Romanos, ele comenta sobre isso, que a maldade está também sobre ele, que às vezes ele quer praticar o bem. Quantas vezes a gente quer praticar o bem e acaba praticando até o mal, não consegue, né, pastor? É verdade. É aquilo que nós estamos falando, que é uma luta, né, interior no homem, né? Esse é uma luta espiritual, né, pastor Davi? É verdade, pastor Mauro. O que acontece? O ser humano, ele nasce com uma natureza caída. Essa é a expressão que a gente usa na teologia. De onde que vem essa expressão caída? Vem dos nossos pais, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, que cederam à tentação. O primeiro caso de encarnação que existe é o diabo entrando naquela serpente, dialogando com Eva e levando ela a desobedecer uma ordem divina. Nesse dia, ela morreu espiritualmente e ela participou do fruto proibido também para Adão. Os dois, então, sendo os nossos pais, naturalmente falando, caíram da graça, passaram a viver num estado de queda no sentido espiritual. E a Bíblia fala, através do patriarca Jó, que é impossível tirar o puro do impuro. E o salmista Davi falou também que em iniquidade ele foi formado e em iniquidade ele concebeu a sua mãe. O que significa isso? O ser humano nasce com uma natureza caída, pecaminosa, que tende para as coisas ruins. Aí o inimigo vem e trabalha em cima dessa fraqueza do ser humano. A única forma de você vencer isso é através do novo nascimento, conhecendo a Jesus. E o homem ele não entende isso, ele é cético nessa parte. Exato. Ele não acredita nisso, por mais que você fala, né, a maioria dos homens, que quem não é firmado na palavra de Deus, ele acaba não acreditando nisso, né, irmão? Ele então não acredita nisso, pastor Davi, que a gente comentou aqui sobre o apóstolo Paulo, e no mesmo capítulo, no versículo 17, ele diz assim ainda, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha aí. Olha só. Exato. Quer dizer, não é ele, é o pecado que já habita nele, né? Então não é contra isso que nós temos que lutar. É a sua natureza pecaminosa. Sua natureza pecaminosa. É verdade. Essa expressão pecado que ele usa aqui, porque na Bíblia existem duas expressões para pecado. Existe o pecado como natureza caída, e existem os pecados que são os atos oriundos da nossa natureza. Então, assim, os nossos pecados, não tem como a gente ficar livre deles o tempo todo, porque nós temos uma natureza caída. Agora, esse pecado, que é a queda, nós podemos nos ver livre dele através do encontro que nós temos com Jesus. Isso. Então, quando você nasce de novo, foi isso que Jesus disse para Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Uma nova natureza é implantada em nós, que é o caráter de Cristo. A partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em você, ele começa a gerar esse fruto que nós estamos falando, que vai ser antagônico à natureza caída. É verdade. E os homens, eles são céticos a essa realidade, mas esse ceticismo não bloqueia a ação do maligno.
Pelo contrário, facilita suas operações, pois o ser humano atingido desconhece a origem do ataque. Quer dizer isso, quando uma coisa que nós devemos aprender e crer também, né, pastor Davi, nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus, cremos na graça de Deus, mas também nós temos que acreditar que o diabo está atuando, né? Ele nós existe, temos que acreditar que ele existe, que ele é real. E às vezes o homem, o que ele pensa? Ah, não, isso não existe. Isso aí é história da carochinha, nada existe. Quando ele passa a se sentir assim, aí que o diabo opera, né, amor? Assim que o diabo opera, mas o diabo é que nem você falou, ele está aqui, ele está presente, mas ele não pode dominar a sua vida, porque nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, então ele não pode dominar você, ele não pode escravizar você, porque você é livre, você é eleito, você é sacerdote de Deus, então ele não pode usar a sua vida para fazer qualquer tipo de coisa. Amém, glória. Ainda falando sobre isso, refletindo sobre isso, o que me preocupa hoje é que existe uma parte da cristandade, dos nossos irmãos, que já estão se adaptando a uma ideia que, quando a Bíblia usa a expressão diabo, Satanás, Lúcifer, ela está usando isso de forma simbólica. É verdade. Isso é um perigo, né? No neomodernismo teológico, isso está ficando cada vez mais forte. E as pessoas, por não terem conhecimento bíblico, porque se você tiver conhecimento bíblico de verdade, não simplesmente conhecimento teológico, mas conhecer as escrituras, você vai ver que o diabo é tratado nas escrituras sagradas como um ser pessoal, inteligente e astuto. Então, sempre usando o pronome próprio para ele. Então, a Bíblia não trata, as Escrituras Sagradas nunca trataram Satanás como símbolo do mal. Pelo contrário, trata ele como uma pessoa, como alguém que pensa, que tem vontade e que age. Então, quando nós, até cristãos, um dia desse eu vi um pastor aqui de São Paulo, de uma grande igreja, infelizmente eu não posso dizer que é uma igreja evangélica, porque até ele mesmo já disse que ele não é mais evangélico, né? Mas o que acontece? Ele dizendo que o diabo, do jeito que a cristandade prega e ensina, não existe. Isso é um grande perigo. Porque o próprio Jesus falou muito de Satanás. E lutou muito contra ele. E nunca ignorou sua existência. Mas nós devemos também criar uma linha de divisão. O que é a maldade humana e o que é a maldade maligna oriunda de Satanás, né? É verdade. E quando eu falo, pastor Mauro, que o diabo não tem esse poder sobre a nossa vida, que nós estamos falando como cristão, né, pastor Davi? Exato. Estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo, sobre o nascer de novo. Então nós estamos, o que o apóstolo Tiago diz lá na carta dele, capítulo 4, versículo 7. Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É verdade, né? Nós temos que fazer a vontade de Deus e esquecer as vontades do inimigo. Pastor Mauro, dentro disso que o Hugo falou, uma coisa que é interessante a gente destrinchar, até para os nossos ouvintes. Eu sei que o Hugo tem essa percepção, mas é mais para os ouvintes que estão nos acompanhando entender. Quando você fala do diabo e com relação ao cristão, pode acontecer 3 coisas. Existe opressão, existe possessão e existe perturbação. São coisas distintas. Então, por exemplo, um cristão mesmo, nascido de novo, que tem o Espírito Santo na sua vida, ele não pode ser possesso. O diabo não pode entrar na vida dele, porque onde está o Espírito Santo, ali tem dono. Né? Só que tem um porém. Essa pessoa ela pode ser oprimida. Ou ela pode ser perturbada pelo inimigo. Nós vemos no caso, por exemplo, de Pedro. Pedro era um homem cheio de Deus, um homem que estava com Jesus, e num dado momento da sua caminhada, quando Jesus expressou o seu projeto de ir à cruz, o que foi que ele disse? Ele foi usado pelo inimigo para tentar impedir o projeto de Jesus subir à cruz. Verdade, né? foi usado. E Jesus olhando para ele, foi usado. Né? Então, é mais para os nossos ouvintes entender. Você, infelizmente, já tem uma teologia também distorcida no Brasil e no mundo, dizendo que um cristão pode ser possesso pelo diabo. Isso não é bíblico, gente. E a ideia deles é que o diabo, no caso do cristão, ele não vai atuar no espírito do cristão, mas vai atuar na alma. Na verdade, ele pode até oprimir. Ele pode até trazer perturbação. Agora, possuir essa pessoa, possessão, não. Nas escrituras mesmo, a gente não vê nada dos cristãos sendo possessos. Não tem. Né? Inclusive, aquela moça que foi liberta dos demônios, que estava cheia de demônios, nunca mais aconteceu isso com ela. Né? Jesus tirou e não voltou mais. Então, na escritura não mostra que o cristão verdadeiro é possesso pelo demônio. É verdade. Vamos aí para a vinheta da Cera 4D. Daqui a pouco nós vamos continuar aí com esse debate que está uma bênção, em nome de Jesus.
Quer um brilho inovador em seu carro? Apresentamos a espetacular Cera 4D, que além de trazer um brilho e um polimento inovador em seu veículo, não é caro e ainda cria uma película protetora contra pó e sujeira. Adquira agora pelo telefone 99660 4776. 99660 4776. Encomende hoje mesmo e estaremos prontos para levar até o conforto do seu lar. Na hora de dar aquela ilustrada no seu carro, não se esqueça, é Cera 4D. Agora, no programa Shekinah, curiosidades do dia. Curiosidades do dia. Graças a Deus, o debate aqui tá pegando fogo, mas é benção pura, irmãos. Fogo vindo direto do céu, amém. Graças a Deus. Nós estamos aí falando sobre a quinta característica do fruto do Espírito, benignidade, amém. O que é benigno? O que é uma pessoa benigna? E nós vamos aí para as curiosidades do dia. Benigno é aquela pessoa gentil, aquela pessoa graciosa, aquela pessoa amável, aquela pessoa que se importa em fazer o bem para outras pessoas. A benignidade, ela anda sempre junto com a bondade, né? Mas a bondade nós vamos falar no próximo programa. Mas a benignidade é o ato de fazer o bem às pessoas. A origem do nome benigno é latim, né? Que, como já foi dito, significa gentil, gracioso, que tem bondade, amabilidade e gosta, né, de fazer o bem para as outras pessoas. O nome benigno é citado 4 vezes na Bíblia, em 1 Coríntios no Novo Testamento e 2 Samuel, Salmos e Salmos no Velho Testamento. Passagem mais relevante, né, que fala sobre benignidade é lá em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece. Olha aí, o amor, ele é benigno. O que é? O amor, ele nos dá a vontade de praticar o bem, né? Sempre de praticar o bem. Não só de achar que esse amor é para ficar conosco, mas também de transmitir esse amor para outras pessoas. Mas aí temos o contrário de benignidade também, que é o que já falamos aqui, que é a malignidade, é a ambição, né? Coisas malignas que muitas vezes o inimigo tem colocado para tampar nessa benignidade em nossa vida. Então, irmãos amados, hoje nós estamos falando aí sobre a benignidade. Mas vamos continuar aí, né, irmão? A benignidade de Deus no homem não fala, a benignidade de Deus, né, irmãos? No homem não fala das suas ações, mas fala de quem ele é. Faz parte do seu novo ser, seu novo caráter, sua nova personalidade, pois ele não pertence mais ao sistema do maligno. O que tem a dizer sobre isso, pastor Davi? Eu vi você, pastor Mauro, falando umas 2, 3 vezes aí sobre o mundo jaz no maligno, né? Isso. Então, só pra gente entender, quando a Bíblia fala do mundo, ela usa 3 expressões. Ela usa a mesma expressão mundo para 3 situações diferentes. Quando falamos de mundo, podemos falar do mundo como pessoas, que Deus ama, tá lá em João 3,16. Podemos falar do mundo como a criação de Deus, isso, tudo aquilo que Deus criou, e também nós devemos amar e cuidar, nós devemos ter uma consciência ecológica, certo? E tentar passar para os nossos filhos um mundo melhor do que o que nós recebemos. E terceiro, fala como o mundo sistema. E esse a Bíblia fala que jaz no maligno. Ou seja, é tudo aquilo que o diabo rege dentro da maldade humana. É como se ele fosse o grande maestro de uma orquestra do mal. Isso. E que trabalha o tempo todo contra os valores do reino de Deus. Então, o cristão, ele tem por obrigação se opor a isso. Aliás, o fruto do Espírito é justamente isso. Eles são 9 atitudes, não são 9 sentimentos. São 9 atitudes que o crente deve ter com relação a Deus, ao próximo, construindo essa benignidade para o bem seu e de toda a sociedade. Amém, glória a Deus. Pastor Mauro, no nosso tópico aí, tá escrito aqui, a benignidade de Deus no homem não fala de suas ações, mas fala quem ele é, isso mesmo, e faz parte do seu novo ser. Então eu vou ler na Escritura, Pastor Mauro. Eu adoro as Escrituras, Pastor Mauro. Glória a Deus. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: portai-vos com sabedoria para... Vamos lá, portais com sabedoria para com que são os de fora. Aproveitais as oportunidades. Aí vem assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal,
para saber como deve se responder a cada um. Glória a Tá Deus, aí, pastor que Mauro. bênção. Então é isso que tá Essa falando natureza aqui. que tem que ter no homem, né? No homem. E aqui fala das pessoas de fora, pastor Davi. Olha só, fala das pessoas de fora. É verdade. Que é o que nós falamos no começo. Ser amável, ser aquela pessoa decente com a outra pessoa. Então tem sabedoria para falar com as pessoas. Elas é que tem que ver isso em nós, né? A transmissão do que nós estamos transmitindo, aquele amor que há em nós, as pessoas têm que ver isso, né? Por isso está falando, andai com sabedoria com os que estão de fora. De fora, Eu olha acredito aí. que esses estão de fora é principalmente aqueles que estão fora do arraial da igreja. Também, né? Não é verdade? Porque assim, o próprio Jesus falou lá no Sermão da Montanha que os homens deveriam ver as nossas boas obras e glorificar o Pai que está no céu. Então assim, eu costumo dizer que a única Bíblia que muita gente vai ler antes de ser cristão é você. É verdade. E Paulo disse isso, ele disse para as igrejas que nós éramos a carta de Deus escrito não com tinta, mas com o sangue do próprio Cristo. Então assim, as pessoas eles olham para mim, eles olham para você, e eles têm desejo de Deus ou repelem o evangelho por causa das nossas atitudes, né? Por que o evangelho está tão escandalizado no Brasil e no mundo? Por causa que os cristãos, muitas das vezes, em vez de eles atrair as pessoas para Deus, né, com atos de benignidade, às vezes eu fico vendo pessoas cristãs com atitudes tão mesquinhas, que em vez da pessoa ter desejo de Deus, ele vai ter, como é que se diz? Desejo de passar longe da igreja. Passar longe. Né? E o apóstolo Paulo mesmo dizia, né, o pastor Davi, seja meus imitadores. Sim. Então, se ele estava falando para as pessoas serem imitadores dele, é porque era uma pessoa do bem. Né? Você imagina uma pessoa do mal pedindo para a pessoa ser imitadora. Ninguém queria ser. Então, o apóstolo Paulo fala, seja meus imitadores, vejam em mim. O que vocês verem em mim, vocês fazem que vai dar certo. E interessante que nesse versículo ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha só que né? bênção. Isso me fez lembrar, irmãos, eu estava lendo sobre a biografia de Mahatma Gandhi, que foi o grande libertador da Índia. Consta na história, na biografia dele, que lá quando ele era novinho, ele não era nem advogado ainda, ele foi convidado por um amigo aí numa igreja evangélica. E naquela época havia um segregacionismo muito grande no mundo todo. E ele, nessa época ele estava na Inglaterra, ele estudava lá, ele foi visitar uma igreja evangélica. E por causa da cor da sua pele, naquela época pela discriminação, não deixaram ele entrar. Meu Deus, hein? Sabe o que aconteceu? Mahatma Gandhi não aceitou Jesus. Mahatma Gandhi foi a vida inteira de uma outra religião. E eu fiquei pensando, dentro do raciocínio ali daquele livro, como o cristianismo teria ganhado se esse grande libertador da Índia, porque assim, para o mundo secular ele fez grandes coisas, se esse homem tivesse tido um encontro pessoal com Jesus. Até no próprio país dele, né? Exato. Até no próprio país dele, quantas pessoas ali no país deles adoram outros deuses. Exato. Né? Ele poderia Que ser referência ele poderia uma ter referência sido. para as pessoas. Se lá na porta daquela igreja evangélica, daquela igreja cristã, aquele cristão tivesse tido um ato de benignidade com ele, tivesse recebido ele no culto. É que as pessoas elas olham o exterior, né? Exato. Pastor Davi? Elas não olham o interior, o coração da pessoa, né? E o que importa é o coração. Por isso que nós estamos falando aqui sobre benignidade, porque a benignidade ela é como o pastor falou aqui. Nós nos mostrarmos para as pessoas como cartas abertas para nós, que sermos testemunhas vivas, né, para as pessoas. As pessoas muitas vezes elas olham só as nossas aparências e esquecem de olhar o nosso interior. Olha o que aconteceu aí com o Mahatma Gandhi, né? E o que me chama a atenção é que situações como essa continuam acontecendo hoje. Então você que é cristão, reflita sobre isso. Eu sei que não é fácil. Muitas das vezes nós sermos benignos com a pessoa que ela tem uma atitude ruim contra a gente. Não é fácil. Foi o que você falou lá de Paulo em Romanos capítulo 7. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Por isso que sempre quando nós, principalmente pastores, vai falar alguma coisa com algum membro, é bom ele pensar bem no que vai falar, saber o que vai falar, né, pastor Mauro? Podar suas palavras. Por quê? Porque você acaba magoando aquela pessoa. E aquela pessoa pode acontecer o que aconteceu com o Gandhi. Abandonar ali, nem conhecer a Cristo por causa de você, né? E isso, pastor Mauro, é você que vai pagar depois, porque você fez aquela pessoa se afastar dos caminhos do Senhor. E isso que o irmão Hugo falou é uma bênção, porque lá em Provérbios capítulo 16, 24 diz claramente isso: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos, né? Como é bom, né, nós conversarmos às vezes com pessoas que têm essa suavidade no falar, né? Essa tranquilidade no falar. Isso também faz parte da benignidade. Isso é um ato de gentileza, a gente saber falar, conversar com as pessoas, né? Isso está extinto nos dias de hoje, né?
Hoje nós vemos pessoas aí que, nós falamos na semana passada sobre paciência, né? Nós também já colocando aqui sobre a benignidade. Nós vemos pessoas aí que elas, devido talvez à correria do dia a dia, o estresse, elas não estão sabendo nem falar, mas conversar com as pessoas. Quer dizer, o relacionamento não existe mais. É verdade. Ô pastor, e eu percebo que isso é treino. Ninguém nasce sabendo. Verdade. A gente vai aprendendo a se comunicar, a tratar as pessoas ao longo da vida. Só que é aquilo, a gente precisa refletir e repensar a nossa conduta, porque muitas das vezes as nossas palavras estão mais repelindo do que atraindo, né? O que está acontecendo? E outra, você não quer ser tratado mal. Exato. Então você também não tem que tratar ninguém mal. Se você também não quer o mal para você, também você não tem que querer o mal para as outras pessoas. É a regra de ouro que Jesus ensinou. O que você quiser que os homens vos façam, fazei vós também. É por isso que o fruto do Espírito ele não é de uma hora para outra, né? Ele vai amadurecendo, né? É plantado, é como uma semente mesmo. Irmãos, a hora está bem ultrapassada. Agora nós vamos partir para aquele cafezinho abençoado, você que está na sua casa também, amém? Vai tomar aquele cafezinho abençoado, mas rapidinho a gente tá de volta, amém? Daqui a pouco nós estamos de volta aí com o programa Shekinah. Amém. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, é um ministério de compromisso que tem levado a sério a Palavra de Deus. Terça-feira, culto de ensino, às 19h30. Quarta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Quinta-feira, culto da vitória, às 19h30. Sexta-feira, culto de oração, às 19h30. Sábado, às 19h30. Sempre uma reunião de fé para a sua vida. E no domingo, maravilhoso culto da família, às 18h30. Não deixe de estar em nossos cultos de bênçãos e vitórias, na Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, situada na Rua Júlio Mesquita, número 70, no Jardim Fabiano, em Embu das Artes, São Paulo. Para maiores informações, acesse o nosso site www.iepaves.com.br ou pelo telefone 4783-8704, 4783-8704. No Diário Oficial da União Federal, a única rádio registrada na cidade de Embu das Artes. Somente a Fonte Vida FM 87.5. Na hora de economizar com medicamentos, você pode contar com os preços das drogarias Ultra Braga. Tem Drogaria Ultra Braga no Centro Comercial do Jardim Irene, na Rua Barcos Rabelo 293. Telefone 5824-3368. Não se esqueça, Rua Barcos Rabelo 293, bem no Centro Comercial do Jardim Irene. Ou se preferir, pode ligar 5824-3368. Filial 2, Estrada São Judas, 597, em Embu das Artes, no Jardim São Judas. Telefone 4782-9548. E também tem a mais nova e mais completa unidade na Vila Andrade, na Rua Itapaiuna, 2934, ao lado do Terminal João Dias. Telefone 3597-7445. Mas atenção, não compre o seu medicamento sem antes consultar as Drogarias Ultra Braga. Drogarias Ultra Braga, criando a melhor relação de confiança, sempre focada no melhor atendimento e com os melhores preços.
Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594. Loja 1, Loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. Ouça nossa programação em qualquer parte do mundo pela internet. Acesse o portal Fonte Vida e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa programação. www.fonteevida.com.br Fonte Vida FM 87.5 MHz. Estamos apresentando Programa Shekinah. Programa Shekinah. Comprou seus móveis, mas onde comprou eles não montam? Ou os montadores cobram um absurdo? Não tente montar sozinho. Chame a equipe Águia Montagens e eles estarão prontos a lhe atender em qualquer local da Zona Sul e região. Uma equipe qualificada, limpa, com um serviço caprichado e honesto. Faça um agendamento pelo telefone 96954-8542. 96954-8542. Equipe Águia Montagens. O programa Shekinah tem mais uma novidade para você. A partir de agora, você também pode ouvir a nossa programação todas as terças-feiras a partir das 4 horas da tarde em transmissão simultânea ao vivo. E a retransmissão dos melhores programas todas as quintas-feiras a partir das 4 horas da tarde pela Rádio Renovo FM. Basta clicar em www.zeno.fm/Rádio Renovo. Curta, comente, compartilhe em mais esta nova plataforma. É a Rádio Renovo FM e o programa Shekinah, renovando suas forças e levando a glória de Deus ao seu lar. Agora, reflexão com o pastor. Olá, uma boa tarde a todos os ouvintes e espectadores do programa Shekinah. Um grande abraço aos apresentadores, ao pastor Mauro e a todos aqueles que têm colaborado com esta excelente programação. Eu sou o pastor Edson Reis, sou pastor na igreja Elim, em Hortolândia, pela graça de Deus. Também sou apresentador do programa AJWR na internet, no YouTube, nosso canal, onde eu trato de seitas e heresias. Basta você digitar nosso canal, Edson Reis, você me encontra. E também apresento o canal Pela Bíblia, onde eu apresento a Bíblia com bastante imparcialidade. Basta você digitar Edson Reis Pela Bíblia, você vai encontrar muitos temas interessantes. É um prazer estar aqui, muito obrigado ao pastor Mauro pela oportunidade. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a benignidade. A benignidade que é uma particularidade do fruto do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, brandura, fé e autodomínio. E ele diz também: contra estas coisas não existe lei. Pois é, está aí na tela a definição de benignidade. Característica do que é benigno,
generoso ou benevolento. Particularidade de afável, indulgente, que perdoa com facilidade. Bondade. Então, não vamos confundir bondade com benignidade. Embora algumas traduções da Bíblia hoje, talvez até para facilitar o entendimento do leitor, transmitam a ideia que a palavra bondade tem o mesmo significado de benignidade. Não tem. Veja, benignidade ela é muito mais ampla. A benignidade é muito mais profunda. A benignidade ela é muito mais entranhável, vamos dizer assim. É uma característica do que é benigno, generoso. Às vezes a pessoa pode ser até boa, mas ela não é generosa. A pessoa pode ser até boa, mas ela não é benevolente. A pessoa pode até ser boa, mas ela não é afável. Ela não é indulgente. Ela não tem uma disposição para perdoar. Ela pode ser boa para ajudar alguém, mas ela tem uma grande dificuldade para perdoar a outros. Então, essa pessoa não é uma pessoa benigna. Precisamos, então, entender o significado desta expressão benignidade. E, conforme eu citei, a sua diferença. A grande dificuldade é acharmos que, quando nós agimos, né, com firmeza, nós deixamos de ser benignos. Ou, muitas vezes, nós, quando deixamos de agir com firmeza, nós parecemos fracos. Essa é a grande dificuldade que alguns têm em entender essas palavras, benignidade e bondade. Mas a benignidade ela é extremamente o oposto disto que você está entendendo. Quando você é benigno, você não é fraco. E quando você deixa de ser benigno, não significa que você se tornou uma pessoa má. Nós precisamos entender que a pessoa fraca, ela não tem nenhum ponto de benignidade. Ela é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que não consegue administrar as suas próprias neuroses e ela passa, então, muitas vezes, embora se recludindo, a atacar outras pessoas. E muitas vezes de modo muito rude. Alguém que é forte, você que está me assistindo agora, é capaz de, com delicadeza, demonstrar a benignidade sem demonstrar nenhum tipo de fraqueza. Porque a benignidade, conforme nós acabamos de ver, é um fruto do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo age na sua vida, você é mais afável, você está mais disposto a perdoar, você está mais disposto a ajudar, você é uma pessoa completamente diferente. A bondade, conforme nós percebemos, ela é uma sequência da benignidade, porém de forma mais ativa. Ela traz a ideia de fazer o bem, de ser generoso, mas não substitui a palavra. A benignidade, ela se preocupa com o bem-estar da pessoa. E por isso trata-se da delicadeza, não reagindo mal àquilo que as pessoas dizem ou fazem. A bondade, ela trabalha ativamente pelo bem alheio. A benignidade envolve todo o ser humano. Alguém bondoso não é apenas alguém que deseja o bem, mas ele também luta para que isso aconteça, mesmo que haja um custo. Quando alguém bondoso começa a entender essa característica, ele está também demonstrando que é uma pessoa benigna. Bom, eu espero que você tenha compreendido um pouco mais acerca dessa palavra maravilhosa, que é uma particularidade do fruto do Espírito Santo. Não pense que apenas ser bondoso significa que você já é benigno. Isso é algo que precisa ser praticado a cada dia. E eu tenho certeza que você vai chegar lá. Deus te abençoe, esteja na graça e na paz de Jesus. Um grande abraço a todos vocês do programa Shekinah. Graças a Deus, estamos aqui de volta. Falamos para você que ia ser rapidinho,
rapidinho, amém? Graças a Deus. Como diz o pastor Davi, uma vez falou aí, que não sei o que, tem perna curta, mas corre rápido. Mas não é o caso aqui, amém? É igual o Denilson fala no programa dele. É mais curto que coisa de porco. Glória a Deus, são as pérolas aí, né, dos nossos queridos pastores aí, graças a Deus. Hoje ainda o pastor Davi não mandou nenhuma, né? Nós estamos esperando aí. Estamos aguardando aí, glória a Deus. Aí vocês ouviram aí a palavra do nosso querido irmão, pastor Edson Reis aí, né, irmãos, trazendo aí uma reflexão sobre a benignidade. Amém? Lembrando que nós estamos na Rádio Fonte Vida 87.5 FM, transmissão ao vivo aí pelo Facebook, também pelo YouTube, vai subir pelo YouTube, vai ser arrebatado pelo YouTube daqui uns dias. Amém? Telefone da rádio 4203-4009. O WhatsApp do programa Shekinah também, 98585-8109. Falando em YouTube, vamos falar um pouquinho sobre o YouTube de cada um aqui. Fala um pouquinho sobre o seu, irmão. Benção pura. Vai lá, meus irmãos, no YouTube, nos ajuda lá, se inscrever no nosso canal, né? Irmão Hugo AMSI. Olha que fácil, hein, pastor Mauro? Irmão Hugo AMSI. Clica lá, se inscreva, ativa o sininho para receber os nossos vídeos, que vai ser bem pura, vai ajudar a gente até fazer umas lives aí ao vivo, né, pastor Mano? Amém, depende aí dos assinantes. Graças a Deus. Faz um merchan aí, pastor Davi, do seu YouTube. Queridos, o nosso canal no YouTube, o nome é Pastor Davi Alencar Santana, tracinho, que nem diz o Mauro, ADJL. Vai escrever o tracinho, tem que atentar ao detalhe, tracinho ADJL. E lá a gente tem algumas playlists, se você quiser ouvir louvor lá, tem vários louvores. Se você quiser ouvir estudo bíblico, também tem uma playlist só de estudos bíblicos. Tem uma playlist lá já do programa Shekinah. Graças a Deus. Tá bom? E tem uma playlist lá também de aulas de teologia e pregações. Então você pode acessar lá, e estamos aí também rumo aos 1000 inscritos para a gente conseguir fazer também as nossas lives direto lá através do YouTube, ok? Nos ajude lá, faça a sua inscrição, basta clicar lá em inscrever-se e ativa o sininho para você receber os vídeos novos. Glória a Deus. E também tem o meu canal, que é Pastor Mauro Shekinah. Você pode entrar lá e você vai ver todos os temas, desde quando nós começamos ali o programa Shekinah. Também temos ali os nossos especiais, Unidade na Diversidade, aqui nós fizemos 3 programas que foram abençoados. Tem os Shekinah Lives também, que nós fizemos ali, tem as entrevistas, tem clipes dos cantores que louvam aqui na nossa programação. Enfim, ali, irmãos, tem tudo ali, amém? Para a glória e a graça do Senhor Jesus. É muito fácil, né, irmãos? É só você ir lá no canal Pastor Mauro Shekinah também, clica lá no sininho para você receber sempre notificações. Quando esse vídeo subir, você vai ser o primeiro a estar sabendo, porque vai ter aquele sinalzinho, né, Mauro? Aquele sinalzinho, tanta criança, né, pastor Davi? Tanta criança, você vê no YouTube aí, se inscrevendo em vários canais aí, que a gente vê que ensina imoralidade para as crianças. Por mais que seja assim, né, sem mostrar, mas a gente sabe que ele mostra, né, imoralidade para as crianças. Então entra no nosso canal, nós só falamos da palavra de Deus, aqui a gente não fala nada que seja fora da palavra de Deus, né, pastor Davi? Estamos tentando edificar, levar valores cristãos para o seu lar e fortalecer a sua fé, que é o mais importante, né? Hoje a gente vive aí um ataque constante para abalar os nossos pressupostos cristãos. E se você é uma pessoa que pensa de acordo com a palavra de Deus, você precisa conhecer mais de Deus. E o YouTube hoje é uma ótima ferramenta para isso. E também vale lembrar que nós estamos aí em transmissão simultânea ao vivo, amém? Estamos aqui na Rádio Fonte Vida, mas também estamos lá na Rádio Renovo também. Estamos lá em transmissão simultânea. E é muito fácil você entrar lá na Rádio Renovo. É só você baixar o aplicativo da Zeno. Fala um pouquinho do aplicativo da Zeno aí. Aplicativo da Zeno, né? Eu sempre vou falar isso aí, porque eu baixei ele. É um aplicativo maravilhoso, é levinho e é bênção pura. Vai lá no seu como é que fala mesmo, pastor Mauro? Quando vai lá no aplicativo, lá, como é que é aquele que fala, pastor Davi? Vai no Play Store, lá na Play Store. Isso, no Windows Phone, pode baixar lá. Baixa Zeno, Z-E-N-O. Vai aparecer o aplicativo da Zeno. Isso. Depois que tiver baixado o aplicativo, você coloca lá na pesquisa Rádio Renovo. Vai aparecer lá o símbolo da Rádio Renovo. É benção pura, pastor Mauro. Na Rádio Renovo também não tem só a nossa programação, tem programação de teologia, tem até estudo em hebraico, em grego lá, pastor Mauro. Tem um pastor que dá aula lá. Então,
começa a ouvir aí também a Rádio Renovo. Basta você clicar lá também, né? Se você não quer entrar no aplicativo, basta você clicar lá www.zeno.fm/Rádio Renovo. E é bom lembrar também que todas as quintas-feiras nós estamos fazendo a retrospectiva dos melhores programas Shekinah, Geração de Discípulos e Crescendo no Conhecimento de Cristo também, a partir das 16 horas até as 18. E aguarda, hein? Aguarda, muito em breve eu estou orando, pastor, vou chamar de pastor Rogério Batista. Oh, que benção. Ouve aí, pastor Rogério Batista. Em breve, programa Shekinah, edição extra. Edição extra, bênção pura. Meu Deus. Mas estamos aí, irmãos amados, mais uma vez aí, vale lembrar que nós estamos aí falando sobre o fruto do Espírito, e hoje nós estamos falando sobre a quinta característica, que é a benignidade. O que é a benignidade? Vamos aí voltar, vamos falar o que é a benignidade. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como a generosidade, a bondade, a benevolência. No âmbito religioso, de acordo com os ensinamentos da Bíblia, principalmente nós, que somos cristãos, a benignidade consiste numa particularidade que deve fazer parte de todas as pessoas, né, pastor Davi? Exatamente. É um traço do caráter de Cristo, né? A Bíblia Sagrada nos mostra Jesus sempre com muita empatia. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. E para você ser benigno, você precisa ter esse tipo de atitude. Pensar o que o outro está pensando, sentir o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do próximo. Essa é uma das maneiras de você ser benigno. Ou seja, Jesus se movia de íntima compaixão porque ele se colocava no lugar das pessoas que estavam sofrendo. Amém, glória a Deus. É bom, uma palavra maravilhosa aqui também, Romanos 14:13, diz assim, ó, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Quer dizer, o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Que o nosso propósito seja em levantar o irmão, né? Levantar, né? Nunca querer rebaixar aquele seu irmão, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa ali, igual nós falamos no começo, ser o tempero para aquela pessoa, ser o sal, ser a luz para aquela pessoa, né, pastor Mauro? E também lá em Hebreus, pastor Mauro, capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim, ó, permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo hospedar o anjo. Olha que bênção. Olha só, pastor Davi. É verdade. Que bênção. Então você tem que ser você tem que ser uma pessoa que você hospitaleira com todos, né, pastor Davi? Não tem que fazer acepção de pessoas. Só uma pérola aqui, pastor Davi. Tem uma vez que eu ia perguntar pro meu irmão, o que é ser hospitaleiro? Eu ia visitar hospitais. Pode falar, pastor. Não, mas é isso mesmo. Mas visitar hospitais também faz parte. Benigna, né? É verdade. De você ser uma pessoa benigna. Hospitaleira é quando você hospeda alguém. Mas faz parte da benignidade. Eu senti o quanto que a pessoa no hospital ela é carente dos outros no ano passado. O meu irmão, ele é diabético, ele tem uma diabetes altíssima e hoje está controlada, mas na época ele pegou uma infecção no braço e ele precisou fazer 3 raspagens. Esse lado do braço dele ficou na carne viva. Nós ficamos com ele ali, ele ficou internado no hospital cerca de 35 dias. E aqui no Hospital do Campo Limpo. Aliás, é um hospital muito mal falado pelos outros, mas ele foi excelentemente tratado ali. Eu louvo a Deus pela vida daqueles médicos, daqueles enfermeiros, daquelas pessoas da linha de frente que muitas vezes trabalham, porque o grande problema dessa instituição não é a instituição em si, é a demanda. A demanda é muito grande para a nossa região. Mas por que eu estou falando isso? Ali dentro eu vi pessoas assim que ficavam hospitalizadas há dias. O meu irmão, como nossa família é muito grande, se mobilizou, a gente fazia plantões, um ficava um dia, o outro ficava outro. Tinha pessoas que passavam dias sem uma visita. Aí entra a importante da benignidade através do serviço de capelania. Tem muitas pessoas que, às vezes a família, não é nem que a família não quer ajudar, é que a família às vezes é pequena. Às vezes a pessoa está longe dos familiares, às vezes os familiares moram no Nordeste, a pessoa mora aqui. E a visita de uma pessoa que faz um trabalho de capelania, porque todo hospital que você procurar tem um trabalho de capelania. Se você tem vontade de ajudar, ou sente essa chamada de Deus, é uma chamada benigna. Você se associa. Então, você procura o capelão daquele hospital, ele vai te dar um curso de um dia, uma orientação básica, e ali você vai servir essas pessoas, às vezes com a palavra de Deus, às vezes com oração, muitas das vezes com a palavra de encorajamento. Eu via muitas das vezes os capelães entrar ali, as pessoas que eram da equipe de capelania, às vezes eles entravam, as pessoas estavam chorando de tristeza num leito de dor.
E quando eles saíam, as pessoas estavam sorrindo, ou até chorando agora, mas de alegria. Então, a benignidade é isso, é o amor na prática com relação ao próximo. E grande é o galardão dessa pessoa diante de Deus. Agora, é um trabalho que muita gente não valoriza porque não dá ibope. Verdade. Né? É um trabalho que não dá ibope. Verdade. E quer saber mais sobre capelania? É muito fácil. Nós não vamos trazer a aula de capelania aqui, sabe por quê? Porque basta você ir lá no YouTube, né, irmão? Vai no YouTube e busca lá que nós temos um tema exclusivo sobre capelania. Verdade, verdade. Programa Shekinah, já falamos sobre a capelania. Nós fizemos o curso, né, juntos, né, pastor Mauro? Junto, é eu e o pastor Mauro, nós fizemos o curso junto, né? E a gente não exercemos ainda essa função. Não fomos, né, pastor Mauro, fazer ainda visita em alguns hospitais. Por que nós não fomos? Por causa da pandemia. Então eles estão fazendo muita restrição para você estar visitando os hospitais. Mas, pastor Davi, a palavra de Deus diz que nós não temos que ser só hospedeiro com as pessoas que estão nos hospitais, pastor Mauro. Olha, você tem que ser hospedeiro também com os seus irmãos da fé, pastor Davi, né? Olha só o que diz Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, pastor Davi, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É verdade. Eu não entendi esse texto. Uma vez eu fui estudar e o que eu descobri? Os domésticos da fé. Por que os domésticos da fé? Domésticos da fé, só para você entender, aquele que tem a mesma fé que você. É porque esses domésticos da fé são os que estão mais próximos. Então o amor, na minha apostila sobre missiologia e evangelismo, eu costumo dizer para a pessoa que tem vontade de fazer missões, antes de você atravessar o país, atravesse a rua. Verdade. Né? Tem gente que precisa de nós, irmãos, tem gente que sonha de ir para a África. Glória a Deus. Deixa Deus te usar, vá para a África, faça missão na África. Mas pode ter certeza, no seu bairro tem gente passando necessidade. Né? Muitas das vezes a gente quer servir, por exemplo, alguém que está lá no Nordeste e tem alguém da nossa família passando fome. Quantas vezes, né, pastor Mauro? Eu sei que o Mauro tá até aqui meio assim angustiado, porque o nosso programa aqui a hora corre quando nós começamos a falar, né, pastor Mauro? Quantas vezes, né, pastor Davi, nós vemos os nossos irmãos da fé, às vezes ele tem um familiar que está doente, um familiar que está passando por alguma necessidade, e os próprios irmãos da fé não vai até a casa da pessoa, não vai lá conversar com a pessoa, né? Às vezes até pergunta aí, como tá o fulano, como tá o ciclano? Ah, tá doente, mas não vai lá. Então tem que ir, tem que fazer esse trabalho, pastor Mauro, tem que ir lá fazer essa visita para essas pessoas. E a palavra diz claramente que enquanto nós temos tempo, né? Quando nós temos tempo, façamos o bem a todos. Porque quando você tem tempo, você pode ir lá. Exato. E quando for você que estiver doente? Verdade. Como é que vai? Você vai ter tempo para ir lá visitar as pessoas, você doente? Não tem como. É verdade. Bom, vamos aí falar um pouquinho da Escola Batista de Fé Reformada do meu querido e amado pastor Enio, que logo vamos conhecer ele dia 30 também. Tô ansioso, hein, pastor Enio? Lá na igreja dele o debate. Lá na igreja dele, benção pura, hein? Você sempre teve desejo de se aprofundar na palavra de Deus? Chegou sua hora. O Seminário Batista de Fé Reformada te convida a participar da maior experiência em estudar a palavra de Deus. Algo inigualável. Teologia levado a sério. Venha mergulhar em um mundo de conhecimento das coisas de Deus. Chega de ser enganado. Venha conhecer a verdade e ela vai te libertar. Endereço: Rua Guilherme Jerônimo Klosterneck, número 235, no Jardim Capelinha. Seminário Batista de Fé Reformada, preparando homens e mulheres para o serviço do reino. Telefone e WhatsApp 96619-3187 96619-3187. Olá, queridos. Eu sou o pastor Enio, sou pastor da Igreja Batista de Fé Reformada e eu estou aqui para te fazer um convite para o dia 31/10, 31 desse mês. Nós vamos estar no programa Shekinah. Eles vão estar fazendo um programa ao vivo e nós vamos estar discutindo sobre a reforma de 1517 e a importância dessa reforma para nossos dias de hoje. Então quero te convidar, você que gosta de um bom programa, você que gosta de uma boa teologia, nós queremos te convidar a fazer parte deste programa, tá bom? Dia 31/10, a partir das 19 horas, nós vamos estar discutindo sobre a Reforma Protestante. Vai estar comigo também o pastor Eudes, o pastor Davi,
E esse programa vai estar sobre a coordenação e a direção e a apresentação também do pastor Mauro e do irmão Hugo. Então você que gosta, né, de um bom programa evangélico, nós queremos te convidar a fazer parte conosco. Nos procure nas redes sociais, programa Shekinah, um dos melhores programas evangélicos de São Paulo. Então nós queremos te convidar a estar conosco nesse dia, a partir das 19 horas, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Mande as suas perguntas. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom de aprendizado, tá bom? Então Deus abençoe vocês e não se esqueça, dia 31/10, a partir das 19 horas, programa Shekinah ao vivo, uma live ao vivo, tá bom? Então nos procure aí nas redes sociais. Eu tenho certeza que vai ser um momento de muita bênção, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Maravilha, maravilha, querido pastor Enio Andrade, um abração aí de toda a equipe aqui do programa Shekinah. Maravilha, hein? Pastor Enio aí, mandando aí o convite aí do próximo dia 31. Vamos falar um pouquinho do 31/10, Mogo? 31/10, aniversário da Reforma Protestante, 503 anos, pastor Mauro, né? Nós sabemos que a Reforma Protestante foi uma coisa muito boa para as igrejas, muito boa para nós que somos cristãos, e nós vamos estar falando sobre as lições dos dias atuais. E quem vai estar nesse debate? Nosso querido pastor Davi Alencar nos representando nesse dia, pastor Lueldes da Igreja Apostólica Seiva e o querido pastor o Enio Andrade, que vai nos ceder, o pastor Enio Andrade está nos cedendo 3 xícaras da Reforma Protestante para nós fazer doação para as pessoas, pastor Mauro. E também o curso de teologia do querido pastor Davi também vai ser. E o curso que não pode esquecer. Pastor, eu ia até abaixar aqui, eu ia sair aqui, eu vou ter que sair na filmagem, pastor Mauro, eu vou ter que mostrar aqui, não é possível. Olha só, eu tô com a apostila do pastor Davi aqui, que ele vai dar um curso. Eu tô com a apostila, pastor Davi, essa apostila maravilhosa aqui, fiz até umas marcações aqui. Gostei, tava aqui dando uma estudada lá em casa, pastor Mauro, fiz várias anotações. Olha aí, meus irmãos, muita coisa boa. Esse tá estudando de verdade. Esse aqui é coisa de verdade, não tem, quando a apostila vem na mão, a gente tem que estudar. E quando é a palavra de Deus, pastor Davi, quando a gente vê que aqui não sai da palavra de Deus, não é coisa que você colocou porque você acha que é bonito, que você acha que é legal. Não, é tirado da palavra de Deus, pastor Mauro. Então nós temos que dar valor. O pastor Enio, que não é meu pastor é o pastor Luiz também, que senta lá na palavra de Deus. O pastor Enio sempre fala, nós temos que estudar a palavra de Deus. É verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. E aproveitando a deixa aqui também, já vamos aproveitar para falar aí do novo programa, né? Novo não, da volta do programa Crescendo com a Senhora de Cristo, né? O que acontece, irmãos? Nós começamos o programa um pouquinho antes do Mauro, logo depois do pastor Ademilson que me apresentou aqui na rádio. Mas o que aconteceu? Por causa da pandemia, eu sou diabético. E quando foi no mês de março, até no meu ambiente de trabalho lá, tinha sido diminuída a carga de trabalho. E eu achei por bem, conversando com a Milson, com a administradora aqui da rádio, eu parar com o programa. Não era prudente naquele momento. E também um pouquinho por causa das questões financeiras. Mas eu acredito que quando Deus coloca um propósito no coração da gente, meus amados irmãos, amados ouvintes, a gente precisa levar adiante, não é verdade? A Bíblia fala muito sobre nós esquecermos o que fica para trás e perseguir o alvo, perseverar o alvo. E nós vamos voltar amanhã com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, com algumas pequenas mudanças no formato, porque nós vamos trabalhar agora nos programas os módulos da nossa escola de teologia. Nós sempre vamos tratar de um assunto voltado para a teologia. Amanhã nós vamos começar a estudar sobre bibliologia, que é a doutrina das Escrituras Sagradas. Vamos falar sobre a importância das Escrituras Sagradas para a vida do cristão. Então, eu te convido para estar comigo aqui a partir das 16 horas. O pastor Mauro, meu amigo Hugo, vai estar aqui nos ajudando também. Vontade de bico aqui. Né? Nada, que isso. Vai somar e muito aí. E a gente sempre vai estar tentando trazer um terceiro amigo aí para completar a mesa. E vamos estar falando dos assuntos bíblicos. Se você quiser mandar perguntas em cima do tema, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo WhatsApp. Nós vamos estar à disposição. Toda quarta-feira, das 16 horas às 17, estamos aqui reunidos para aprender a palavra de Deus. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, de volta, dia 7 de outubro, das 16 horas em diante. Graças a Deus, maravilha. Vamos ver quem está aqui nas redes sociais. Francisco Augusto Aguiar está aqui nos assistindo. Isso. José Aleixo. José Aleixo, meu primo. Glória a Deus, boa tarde, parabéns pelo programa, abraço a todos. Fábio Cerqueira, olha o Fabião aí, ó. Olha o Fabião, pastor Fábio, gente boa, hein? Glória a Deus. Claudino também, Claudino está aqui junto com a gente também. Sandro Silva
E também lembrando que hoje é o aniversário de uma pessoa muito especial. Verdade. Eu quero até perguntar pra ela, como que você aguenta? Como você aguenta esse cidadão? Hoje é o aniversário da esposa do nosso irmão Hugo. Verdade, eu quero já mandar aqui um beijão pra ela, né? Minha esposa Liliane, né? Eu sei que ela vai estar nos assistindo, mandar um abraço pra ela. Hoje ela completa mais um ano de vida, né? Eu até fiz uma homenagem pra ela no Facebook já mais cedo, né? Não vou falar a sua idade não, porque você sabe, né? Mas ela tá há 13 anos comigo, pastor, me suportando ali, porque eu sou uma pessoa meio difícil, né? Você sabe como que é, né? Mas Deus, o que eu falei pra ela, o que eu falei lá que eu escrevi no Facebook, eu vou falar aqui agora também, né? Deus, ele sabe de todas as coisas, então é nele que nós temos que colocar nossas forças, nele nós estamos falando de Deus, então é em Deus que nós temos que colocar nossa força, e se nós estamos juntos 13 anos, Deus vai fazer nós ficar mais tempo ainda, mais 300 anos aí, até a gente morrer. Neto vai até umas horas, né? O Vitor Hugo vai dar muito neto. O Vitor Hugo vai dar, Vitor Hugo vai dar muito neto pra ela, bem essa pura. Glória, mas vamos pro assunto aqui, amém? Glória a Deus. Ô Liliane, você tem o dom aí de vida, longanimidade e da benignidade. Glória a Deus. Bom, vamos lá. E da paciência. Agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo, se comportando com base na lealdade e fidelidade. Princípios estes defendidos por vários setores, né, da Bíblia. Ainda de acordo com os relatos bíblicos, a benignidade representaria um fruto do Espírito Santo. Isso quer dizer que a qualidade de ser benigno é compartilhada entre aqueles que obtiveram a graça do Espírito Santo de Deus, ou seja, quem tem fé quem tem fé na sua palavra. Amém? Assim como a benignidade, os outros frutos do Espírito, como já falamos aqui, é o amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Coisa interessante aqui, né, que essa característica, né, esse fruto, é uma qualidade daquele que tem fé na palavra de Deus, pastor Davi. E quando você conhece a Cristo, querido, você passa a fazer atos de bondade não por mero interesse. Porque se você não conhecem a Deus, existem as pessoas que têm aquele amor altruísta, aquela preocupação com o próximo, sem esperar nada em troca. Mas nós vivemos num mundo em que muita coisa que é feita, muitas vezes é feita esperando receber algo em troca. A benignidade é justamente isso. É você agir com bondade com relação ao outro, mesmo que essa pessoa nunca possa te retribuir. E aí entra a importância, trazendo isso para o campo prático da vida cristã, da igreja cristã pensar em projetos sociais. Verdade. Porque assim, eu nasci num contexto de igreja evangélica onde só se pensava no espiritual, a alma, ir para o céu. Isso tem tudo muito lindo e é um projeto de Deus. A Bíblia fala que o Filho do Homem veio salvar o que havia se perdido. Está falando de salvação eterna. Só que até a gente ir para o céu, nós vamos passar umas décadas aqui na Terra. Né? Então, durante esse período que a gente pratique a bondade com relação ao próximo, você como igreja, você como cristão, começa a pensar como eu e como a minha comunidade de fé poderia fazer para tornar a sociedade melhor através de atos de benignidade. E é o que eu falei e defendi aqui em outro programa. Você não precisa necessariamente abrir uma ONG. Você pode se associar a pessoas que já fazem um bem, seja através de um trabalho de capelania, seja através de uma casa de recuperação, seja através de um trabalho num asilo ou no orfanato. Se associa e começa a fazer o bem para quem não pode te retribuir. Porque o próprio Jesus falou, né? Se você fizer o bem para alguém que pode te retribuir, te recompensar, que galardão é nisso? Verdade. O verdadeiro galardão está quando você ajuda pessoas que nunca vão poder te retribuir. Verdade. Uma vez um pastor falou, né, pastor Davi, que muitas vezes nós nos importamos muito, como o senhor falou, só com a parte espiritual, né, orar por aquela pessoa, né, mas uma coisa que ele falou, né, só a paz do Senhor aquece, né, quer dizer, o que ele quis dizer com isso? Exato. Que só oração vai aquecer, só oração vai, talvez, como se diz, como que eu posso dizer? É a expressão de Tiago, a expressão de Tiago. A fé sem obras. Isso, né? A fé sem obras, ela é morta, né? Eu acredito que a benignidade, ela te impulsiona justamente para isso. Quando você é uma pessoa que você entende o quanto Deus é benigno para com você, você se torna uma pessoa generosa.
né? Alguns dias atrás dormiu no Senhor uma pessoa muito querida nossa, que foi o apóstolo Paulo Tércio, e eu estava vendo o culto que foi feito em tributo à vida dele. E várias pessoas subiram, falaram várias coisas ali, e uma pessoa subiu e falou uma coisa que me chamou a atenção. Falou assim: olha, eu convivi com um homem que a sua marca principal era a sua generosidade. O que é generosidade? É você ajudar pessoas que muitas vezes nunca vão poder fazer nada por você. É verdade. Aliás, às vezes são pessoas que até já te fizeram mal. Então, é isso que... Eu até me arrepio quando eu falo sobre isso, porque eu acredito que a verdadeira espiritualidade, irmãos, não é aquela que nos leva para a solidão com Deus somente, que é importante, mas é aquela que nos leva para o meio das pessoas para fazer a diferença. É ali no meio do povo. Por que Jesus foi chamado de amigo de pecadores? Porque Jesus estava no meio do povo, gente. Mas no meio do povo ele agia com bondade, ele agia com misericórdia, e isso marcava o coração das pessoas. Né? Verdade, é uma coisa que eu estava falando esse dia com o Hugo, isso é quebrar o protocolo, né, irmão? Quebrar o protocolo. Jesus, né, o pastor Davi falou ali. Aqui o nosso programa é tão legal, né, pastor Davi, que assim, a gente não ensaia, né? A gente não, vamos falar isso, você fala aquilo, eu falo isso, você fala aquilo, não, Deus vai nos inspirando. E o legal é que até no intervalo, vocês até no intervalo aqui, o intervalo que a gente vai ser gravado. O fogo pega aqui. Vai ser gravado o nosso intervalo, a gente vai colocar no ar qualquer dia. Making off. O pastor Davi falou sobre a generosidade, né? Da gente ser generoso com as pessoas. E às vezes, pastor Davi, a gente tem que ser generoso com as pessoas até que a gente não conhece. Exato. Que a gente não sabe nem quem é. Não é nem aquela pessoa que te fez mal. Aquela pessoa que você não sabe nem se... Né, pastor? Você fez ali, mas... Nem sabe que você está orando por ela, que você está brigando por ela. Que bem tem você fazer para aquela pessoa que você conhece, que vai te retribuir? Não. Nós temos que ser generosos sempre, sempre com todos. Não é é que nem nós vemos na palavra de Deus. Não temos que ficar escolhendo. Essa é a opção de pessoas, é com todos. Porque nós queremos ser tratados bem. Nós queremos que as pessoas sejam generosas com... Eu quero que as pessoas sejam generosas comigo, né? Então por que eu vou ser um malfeitor com aquela pessoa? Jamais. Então você tem que ser sempre aquela pessoa do bem. Porque nós estamos aqui, né, pastor Davi? Verdade. Nós estamos aqui, nós não estamos no céu ainda, nós estamos aqui. Então nós temos que ser generosos aqui. E tem que começar, como diz o Senhor Jesus uma vez, já temos que começar a viver a vida eterna aqui. É verdade. Né? Às vezes a pessoa fala, nós vamos começar a viver uma vida melhor quando nós morrermos. Não, já tem que começar a viver aqui já. Né? Amar uns aos outros, já praticar o amor. Mas agora, nesse momento, vamos ouvir aí, né, a vinheta do meu querido amigo, pastor Anderson Micheletti, da escola Groove Music. Amém? Você tem vontade de aprender a tocar um instrumento musical? Ou tem vontade de gravar um CD, DVD ou fazer seu próprio videoclipe? Invista no seu sonho. Te apresenta a Groove Music Escola de Música e Produção Musical. Há mais de 15 anos no mercado. Tem ensinado e formado diversos alunos. Cursos de violão, guitarra, baixo, bateria, teclado e canto. É feito produções e gravações de alta qualidade, com a melhor condição do mercado. E o melhor, com uma equipe altamente qualificada. Fale com Anderson Micheletti no telefone 95556-0229. 95556-0229. Fale que você ouviu este anúncio no programa Shekinah e irá ganhar um desconto. Groove Music, escola de música e produção musical, ajudando a realizar os seus sonhos. Assim, não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Rasgo minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti, como 24 e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro.
que sou, nem o que tenho diante do que tu és. Diga assim: rasgo minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti como 24 ancião e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, ó Deus. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, como eu te adoro, como eu te adoro, meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Nós não temos outro bem além de ti, Deus. Você é tudo pra nós, Deus. Aleluia. Graças a Deus, aí foi aí a vinheta do meu querido amigo o pastor Anderson Michelet, Escola Groove Music. E aí o clipe aí do meu querido amigo, também nosso querido amigo Miro Sandes. Um abração para o Miro Sandes aí, Deus abençoe sua vida, Mirão. Amém, mas estamos aqui, né, irmãos, falando sobre benignidade. Amém, o ato de ser amável, de ser gentil, de ser generoso com as pessoas, são características que o próprio Jesus, ele tinha, né, irmãos, e queria passar isso para nós. Uma coisa que eu vejo falar na Bíblia é que nós temos que crescer a estatura de Cristo, né? É verdade. Né, pastor Davi? O que é crescer a estatura de Cristo? É ter todas essas características de Cristo na nossa vida. Irmãos, vamos ler alguns versículos aqui. Lá em Zacarias capítulo 7, 9 e 10, diz assim: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um ao seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Olha que coisa interessante. A arte, eu vou dizer assim, a arte da benignidade não é só, né, que eu entendo aqui, não é só por fora, mas também é por dentro também. Se a gente muitas vezes já estiver intentando mal contra o nosso irmão, já está pecando dentro do nosso coração, né? Só em pensamento, né, pastor Davi? É verdade. E Jesus falou isso, né? Ele falou que o que entra, os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. E aquilo quebrava a tradição judaica, que tinha muita preocupação com esse negócio da limpeza. Aí ele falou assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do coração do homem, porque do coração do homem procede os adultérios, as fornicações, os roubos, né? Então, aqui, ó, nós vemos um pensamento. Tem gente que fala assim: o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Não é, irmão. É que a época era outra, mas o pensamento de Deus é o mesmo. Tanto que Zacarias aqui está falando de uma coisa. Hoje, gente, nós temos várias leis no mundo inteiro que defende idoso, que defende órfão, que defende viúva. Nessa época não tinha lei.
Então, a opressão sobre esses grupos que foi citado aqui, ó, como o órfão, o estrangeiro, o pobre, a viúva, era muito grande. Entende? Por quê? Né? Essas pessoas eram minorias totalmente desprezadas. Então, dentro do pensamento cristão, o que nós devemos ver? Nós devemos ver essas minorias como alguém que é alvo do amor de Deus e deve ser alvo também da nossa benignidade. É verdade, irmão Hugo, nós vemos até que naquela época lá, nós estávamos até falando sobre isso, né? Os leprosos, né? Os leprosos havia-se o Vale dos Leprosos, lembra? Verdade. Eles ficavam presos Você fica separado, lá, né? Ficavam separados da sociedade, e se por um acaso eles fossem no meio da sociedade, eram apedrejados. Apedrejado, olha só que maldade, né? Que maldade. E outra, né, pastor Mauro? Eles tinham que sair gritando no meio da rua, né? Sou leproso, sou imundo. Olha só que maldade que era com essas pessoas. Além de sofrer, né, essa doença, que era essa lepra da época, né? Ainda tinha que ser humilhado, né? Humilhado. Você vê aquela mulher do fluxo de sangue mesmo, o que ela fez? Ela teve que se esconder ali, foi ali se escondendo ali no meio da multidão, até tocar na hora de Jesus. Mas veja como que a humilhação era tão grande, que é o que o pastor Davi falou, sobre esse negócio da lei, né? Eles tinham que isso aí, por quê? Porque não tinha lei para eles, mas você vê que Deus fala, não, faça justiça, vocês têm muito órfão, vocês têm viúva, e hoje não é diferente, né, pastor Davi? Hoje não é diferente, nós temos muito órfãos, nós temos também muitas viúvas, pessoas aí morando na rua, né, e você vê, tem gente que toca fogo nas pessoas na rua, né, pastor Mauro? Você vê na televisão aí. Aconteceu aquele caso de Brasília, que alguns adolescentes aí, de uma classe social já bem estabelecida, eles botaram fogo numa pessoa que estava na rua. E aí, quando descobriram que eram eles e que foram entrevistar, descobriram que era um índio, né? Queimaram o índio. Aí depois perguntaram, por que vocês queimou ele? Ele falou, é porque a gente pensou que era um mendigo. Não sabia que era um índio. Qual a diferença, meu? Mas qual a diferença, gente? É um ser humano. É um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então você vê que desamor, botar fogo numa pessoa simplesmente por brincadeira. Por diversão. Por diversão. Teve outra aí, não sei se vocês chegaram a ver, entregaram comida para os moradores de rua. Isso. E a comida lá estava estragada, estava com alguma coisa lá. Meu, que maldade. Na verdade, alguém envenenou a comida, né? Era uma igreja que entregava alimento e ficou constatado que alguém colocou veneno nessas comidas, talvez por causa de raiva de alguém. E parece que até 2 pessoas chegou a óbito, né? Isso, coisa terrível. Para degredir, para denigrir a imagem da igreja também, né? Sim, você vê que ponto que o ser humano chega, né? Que é como nós falamos aqui, né? A natureza, né, pecaminosa, ela já impera naturalmente no crente, nas pessoas, né? Em cada ser humano, né? Cada ser humano, né? Vamos ouvir aí também a vinheta da Escola Querigma, bem, nessa tarde. E daqui a pouco nós já vamos para o Refletindo na Palavra. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, verso 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança. Ministramos também palestras, encontro de casais, seminários em diversas áreas e ainda outros cursos em igrejas. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana, que é bacharel em Teologia Sistemática, graduado em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduado em Psicologia. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. O pastor Davi Alencar Santana está há 25 anos atuando neste ministério de liderança e família, e ele pode te ajudar. Visite o perfil do pastor Davi Alencar Santana no YouTube. Lá você encontrará mais de 150 vídeos gratuitamente de palestras, aulas e pregações para a sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322.
962523322. Curta nossa página no Facebook ou acesse nosso blog Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano inteiro. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. Agora, no programa Shekinah, refletindo na palavra. Amém, glória a Deus, pastor. Vamos lá, refletindo na palavra. Hoje eu quero deixar uma reflexão, uma palavra de reflexão, uma palavra de amor aos nossos amigos, nossos ouvintes do programa Shekinah. Né, pastor Mauro? Por esses dias nós estamos comunicando o tema Fruto do Espírito Santo. Conforme o texto bíblico de Gálatas 5:22, nós já lemos, né, pastor Mauro? Onde já falamos sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, sobre a longanimidade e agora benignidade. Benignidade quer dizer afável, favorável, suave, bom, gentil, cordial. Tudo que nós já falamos, né, pastor Mauro? A benignidade é um fruto que atrai o ser humano e é uma ótima estratégia para ganhar almas, pastor Davi. É verdade. Pois quem resiste a uma pessoa suave e amável que traz para si palavras doces e gestos de carinhos e de amor? Quem é que resiste? Pode até resistir, pastor Mauro, a um tempo ou a dois, mas no terceiro não há de resistir a essa palavra. Uma pessoa com esse fruto não apresenta uma índole grave, porque tem dentro de si uma afabilidade própria que é natural, verdadeira e livre da demonstração do seu comportamento diante dos outros. É algo que já faz parte do seu ser, não é forçado e nem momentâneo, pastor Davi. Pois quando é forçado, constata que a pessoa não possui o fruto da benignidade, mas está com uma máscara de amável cristão. Porém, por dentro de si, pastor Mauro, ainda se faz presente as raízes antigas de amargura, onde a qualquer momento acabará transparecendo para que os convive com você. Não adianta. O benigno, ele possui uma educação sobrenatural, vinda diretamente do trono de Deus pelo mover do Espírito Santo. Ele tem um caráter de excelência, ele é gentil, ele tem essa amabilidade com todos, não é com um só ou com o outro, é com todos. E lá em Romanos 12:10, diz assim, pastor Mauro: amai-vos uns aos outros com amor fraternal, que nós já lemos lá, preferindo-vos em honra uns aos outros, pastor Davi. Então nós devemos ser verdadeiro com todos sem exceção. A Bíblia nos ensina que o amor seja verdadeiro e não fingido. Mas o fato de sermos verdadeiro e de Jesus não nos dá direito de sermos amargos, mal educados e afrontadores de nossos amigos, nossos irmãos, dos nossos parentes ou com qualquer pessoa que seja. Verdade e sinceridade, pastor Mauro, são sinônimos de amargura e falta de educação. Jesus, quando proclamava a verdade, ele a transmitia de uma forma tão singela e agradável que a pessoa que ouvia se sentia constrangida de não atender e não aceitar a grande verdade revelada. E com tanta simplicidade que ele fazia isso. E ainda que houvesse os que não aceitassem, porém havia nessas pessoas um reconhecimento em que em Jesus existia algo diferente. Sabe por quê, pastor Mauro? Muito simples. Em toda a sua trajetória aqui na Terra, Cristo nunca deixou de falar a verdade, porque Ele é a verdade. E através dessa conduta, Ele traz o ser humano a uma autoanálise, nos fazendo verificar que não somos perfeitos, que possuímos erros e que precisamos estar em um constante processo de restauração com o auxílio de Deus. Então, Ele é o oleiro celestial e nós vasos de barros em suas mãos. O amor é o pilar de todas as coisas do reino de Deus. Para que tudo que se faça é necessário o amor. Tudo se inicia nele, termina nele, no amor. Porque
Deus é o amor. Que benção, né? Glória a Deus. Maravilha. Amém. Que benção maravilhosa, Pura né? realidade, né? Fechando com chave de ouro. Fechando com chave de ouro. Esse é a verdadeira característica de uma pessoa benigna, né? É o fruto que nós falamos que é o primeiro, né, pastor Mauro? Que é o amor. Isso mesmo. É o fato de praticar, né, esse amor, né? Chama-se benignidade, né? Amabilidade, né? Vamos aí ao anúncio do próximo programa agora. Graças a Deus. Pura. Glória a Deus. Oh, que benção, hein? Não dá pra ver direito, mas é benção pura. Eu tô vendo um cabecinho Tira nós atrás aqui, lá. você consegue tirar nós, Sara? Tira nós um pouquinho, Tira nós Sara. aqui um pouquinho. Olha aí que benção. Olha aí que beleza. Glória ó. a Deus, aleluia. Graças a Deus. Deixa assim, Sara, dá pra ouvir nós, né? Isso. Semana que vem nós vamos dar uma pausinha, meio uma pequena pausa aí na série de temas, mas depois nós vamos voltar. Por quê? Porque semana que vem é Dia das Crianças. Dia das Crianças, Eita, benção bem. pura. Ei, Vitor Hugo. Glória a Deus, né? Pastor Vitor Hugo Davi? falou que quer 3 presentes só, pastor Davi. Ele falou, ó, pai, como você tá com pouco dinheiro, eu quero 3 presentes. Eu quero um celular, um PlayStation 5 e qual que foi o outro? E outro lá, não sei o que foi. Eu falei, só isso, só um isso. carro também, você não vai querer, não? Pastor Davi, porque a própria Bíblia diz que nós temos que nos fazer como crianças. É verdade, é verdade. Graças a Deus. Então, aqui quem vos fala é o seu querido irmão Pastor Mauro. Aqui é o seu amigo, irmão Hugo. Pastor Davi Santana. Amém. E semana que vem nós vamos estar aí falando sobre as crianças, o especial Dia das Crianças. Amém, irmãos? Não percam esse próximo programa das 16 às 18 horas aqui pela Rádio Fonte e Vida FM. Vai ser bênção pura, hein? Esperamos vocês. Compartilhe, comente, né, pastor Mauro? Mande aí as suas mensagens para os seus filhos, para suas crianças, todas as crianças aí que é abençoado. Vai ser bênção por esse programa, hein, pastor Davi? Muito bom. E você que é pai, você que é mãe, junte a sua família para assistir com a gente esse programa semana que vem pela live no Facebook das 16 às 18 horas. Especial Shekinah, Dia das Crianças. Amém. Glória a Deus. Volta aqui em nós agora, Sara, rapidinho. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença nesta tarde. Tem mais alguma palavra, irmão Hugo? Eu só queria agradecer mais um dia aí, né? Mandar mais um abraço aí pra minha esposa que tá fazendo aniversário, né, pastor Mauro? E falar pras pessoas que estão nos ouvindo, continue na rádio, porque agora vai vir também uma programação abençoada, pastor Mauro. Família nas mãos de Deus. Amém. Glória Bênção a Deus. pura, só isso. E Deus Amém. abençoe a todos. Pastor Davi se despede já, chamando o pessoal para Deus amanhã. abençoe, queridos, e amanhã estarei aqui, se Deus quiser, com a ajuda do pastor Mauro, para apresentar novamente o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, às 16 horas, pela Rádio Fonte Vida. Amém. Deus abençoe vocês aqui, nós aqui, todo mundo junto. Shekinah Puro! puro!